Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento, ó Deus, quero estar te agradecendo mais um dia aqui na tua casa. Quero estar te agradecendo, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, sustentado. Perdoa, ó Deus, nossos pecados, nossas iniquidades e transgressões. Nos ajude a melhorar cada dia mais. Entrega a Ti, ó Deus, as nossas primeiras horas desse dia, Deus, onde estaremos iniciando, ó Deus, com a nossa escola bíblica dominical. Peço, ó Deus, que o Senhor venha estar nos ajudando, ó Deus, com o entendimento da Tua palavra. Peço que o Senhor venha estar nos ajudando, ó Deus, a focar, Pai, no ensinamento, para que chegue no dia mal, a gente tenha o que falar para combater certas palavras falsas. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Número de 115 da nossa arca cristã, amém? Quem quer trabalhar para Jesus? Então vamos trabalhar. Trabalhar e orar. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, eu ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. Esse agradeço a oportunidade. E as vossas crianças vêm estar tomando as vossas salas. Amém. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aqui, ó. Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade do que foi passado da aula passada, né? A gente ficou com 3 pontos pendentes para poder estar sanando, que está dentro do livro do Êxodo, né? Fomos até o 4º ponto, alguém lembra? Terceiro ou 4º ponto, quem lembra? Vamos lá, colabora comigo. 3 ou 4? O 3? Foi no 4º ponto, né? 4º ponto. Que vai preparar o microfone da Madonna ali para mim, né?
vai do capítulo 19, versículo 1, até o versículo de número, não vou lembrar, mas vai até o capítulo de número 35, versículo de número 35, né? Obrigado. O microfone da Madonna é muito bom. Obrigado. Então, o quarto ponto a gente vai posicionar agora, e ainda hoje também a gente vai entrar no livro de Levítico, né? Algumas pessoas passam por esse livro desesperado, pensam que não tem nada lá, mas tem muita coisa para que nós venhamos aprender da palavra de Deus. Tudo que se encontra na Bíblia é de suma importância para a vida do cristão, de suma importância. Toda a Bíblia é uma riqueza imensa, é muito rico a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos faz nós conhecer a Deus, se aproximar de Deus e entender o que o Senhor quer. Porque ao eu andar um pouquinho e observar alguns cultos, eu vi alguma situação de a gente colocar no livro de acrescentar, de inventar, de vários outros livros, muito sonho, muita Deus está me falando, mas é quando a gente vai comparar com os textos bíblicos, não bate. Eu não estou dizendo que Deus não vai dar sonho, não é isso, tá, gente? Mas esse sonho tem que estar pautado com a Bíblia. Porque senão eu vou sonhar e amanhã eu vou trazer uma doutrina para aqui para a igreja. Gente, eu sonhei. Aí depois da manhã eu venho de novo, eu sonhei. Aí depois da manhã eu venho de novo, eu sonhei. E eu sonhei. E boba de Bíblia que é bom, Nelson. Nadinha de Bíblia. Nadinha. É problema muito seríssimo. Porque ao nós observar o livro, as escrituras que Deus deixou, e começar a dar ênfase para muito sonho, amanhã não vai ter igreja. Vou logo te falar, não vai ter igreja. Não vai ter. É difícil. Seu sonho, eu não estou invalidando seu sonho. Posso ser que seja de Deus. E posso também ser, sabe o quê? Eu trabalho um pouquinho com a área de psicologia, todo mundo aqui sabe, isso aqui não é novidade para ninguém. Tem uma coisinha lá dentro da psicanálise que é a interpretação de sonho. E dentro dessa interpretação de sonho, é muitos traumas que nós vivemos. E é problema. É difícil hoje em dia. Aí a gente começa a trazer muito sonho. Aí daqui a pouco a gente vai ser guiado por sonho. E a Bíblia ficando do lado. Meus irmãos, uma coisa seríssima que eu quero falar para vocês essa manhã. Fique com a Bíblia. Com o que eu estou falando, o que tiver dentro da Bíblia, fique com a Bíblia. A Bíblia, ela é suprema, ela é infalível, ela que rege nossas vidas e a vida da igreja. Esse é o ponto principal, né, a ser tratado essa manhã, né, que tem que dar ênfase maior à Bíblia. É necessário. Entendeu? Tudo que você for fazer, se tiver voltado dentro da Bíblia, vai dar certo. Amém? Mas vamos entrar aqui na consagração do povo do Sinai, né? Tem duas questãozinhas ali que eu preciso sanar, né? Que a primeira é que o povo de Deus recebe a lei do Sinai. Moisés sobe e deixa o povo embaixo. Logicamente esse povo não queria subir, porque quando eles viram que começou os fenômenos naturais, começou a agir, eles falaram, Deus vai matar a gente. Certamente eles falaram, não, manda que Moisés suba, senão a gente vai morrer. Agora esse povo também sabe por que ele mandou Moisés? Porque ele também não queria compromisso com Deus, na verdade. Porque ele devia dizer, o Senhor deixou alguém, não deixou. Só que Deus pegou Moisés e falou, manda o povo também vir. Venha até o monte. E o povo falou, nós não quer não. Deixa que o Moisés vai. Aí agora Moisés vai, sobe, fica 40 dias, meus irmãos, lá. Aí o povo viu que o Moisés estava demorando, confeccionaram um bezerrinho. E hoje não é diferente não, tá? Nosso meio, não, os tempos.
baita de um bezerro. E o povo começou a adorar. Começou a adorar. Começaram a se cortar todo, se pintar todo. Fazia muito barulho. Aí Moisés, desce lá, Moisés. O teu povo, vê, Deus tirou esse povo como o povo fosse de quem? Dele, o meu povo. Aí agora ele fala para Moisés, o teu povo está lá embaixo, nessa prática. Detalhe, pasme, a pior coisa é isso. Você está servindo a Deus e se encanta pela palavra bonita, pelos alguns apetrechos que existem no dia a dia. A gente olha assim, tem a aparência de bonito, parece até que é bom, até desejável para comer, mas no final gera morte. Vocês estão entendendo? Aí também outro camaradinha. Enquanto o Arão, juntamente com o povo do arraial, estava confeccionando o bezerro, Deus estava lá no Monte Sinai, juntamente com Moisés, destinando e confeccionando o ministério do Arão. É aí que a graça entra. As pessoas falam, a graça só veio no Novo Testamento quando Jesus veio. Mentira. Cabe com isso. A graça também estava ali. Porque enquanto o Arão, juntamente com o povo, estava confeccionando o bezerro, Deus estava dizendo a Moisés, o Arão vai ser sumo sacerdote. O Arão vai ser o meu escolhido. Ele vai usar a mitra, ele vai usar a pedra de ouro, ele vai usar todo o linho fino, confeccionando. E quando o Arão da onde? Confeccionando o bezerro. Deixa eu falar algo aqui essa manhã. Eu não estou pregando, tá, irmão? Eu estou ensinando, tá? Mas a palavra fica vindo. Aí a gente gosta de falar da palavra, né? É gostoso. Enquanto nós estava lá no mundo, Deus já estava dizendo, vai ser diácono, vai ser pastor, vai ser presbítero, porque quem chama não se embasa no que tu está fazendo agora, ele está se embasando naquilo que ele vai fazer na tua vida futuramente. Deus não é homem que nem eu e você, que olha para o homem e diz, esse aqui não serve. Mas se a graça entrar, se Deus der um banho de luz, ele traz para a sua presença porque ele é Deus. Eu não quero falar muito aqui, senão começa a pregar. É maravilhoso. A palavra é muito rica, muito, muito rica. E eu não tenho como esgotar essa palavra. Quando Deus estava dando diretriz, ensinando para o Moisés o que ele deveria fazer, e deu a lei, quando Moisés desce. Agora, eu acho engraçado isso, o Moisés fica irado com o povo que estava adorando aquilo que Deus já tinha falado. Se Deus já falou, por que tu ainda está irritado? Deus já tinha falado, mas aí desce lá que o povo está fazendo bezerro, estão adorando. Outro ponto maior também se encontra aqui, porque o povo, eles estavam acostumados em ver os egípcios adorando vários deuses. Ele pensou, esse Deus que nos tirou lá do Egito, possivelmente seria um bezerro, possivelmente seria nosso Deus. Então, na saída ali do povo, Deus manda matar o cordeiro. Quem lembra disso aqui? Todo mundo lembra da aula passada? Deus manda matar o cordeiro, simbolificando futuramente a morte de Cristo. O povo pensou, já que ele mandou fazer isso, então esse deve ser nosso Deus. Possivelmente, não está isso na Bíblia. É o que minha mente faz pensar. Então eles confeccionaram um bezerro. Só que o nosso Deus não é um Deus feito por mãos humanas. Não é um Deus feito por ouro e prata. Coisas e objetos foi criado por Deus. Deus é criador. É diferente, totalmente diferente. A gente tem que parar de pensar que Deus está limitado à nossa atmosfera. Deus não está limitado a essas coisas. Ele é ilimitado. É por isso que ele se chama Deus. A gente fica limitando o poder de Deus, abro aspas, com possibilidades daquilo e baseado naquilo que nós estamos vivendo. Mas não é isso. Ele é muito maior do que a gente pensa. Diz a Bíblia que a terra é o estrado dos seus pés. Sabe quando um rei sentava para poder ficar bem aconchegado na sua cadeira?
Acredito eu que nos pés de Jesus está escrito o nome de Satanás, já foi derrotado. Agora ele venceu isso aonde? Lá na cruz. Se a terra é o seu trono, quer dizer, se o céu é o seu trono, e a terra é como os cabelos dos seus pés, você tem que mensurar o tamanho desse Deus. Glória a Deus. Ele pega todas as águas do mundo, do oceano, e coloca na sua mão como fosse um pingo. Olha o tamanho do teu Deus. Esse Deus é tremendo. Aí agora, o Moisés conversa com o povo. Gente, não é esse Deus que lhe tirou lá do Egito. Não é esse bezerro velho aí que vocês estão confeccionando. Hoje em dia, existe bezerro em nosso meio? Existe ou não existe? E qual seria o bezerro da nossa época? Vamos lá, só quem tem boca, vamos começar a participar. Qual é o nosso bezerro hoje, gente? Vamos lá. Pode falar, gente, sem ver. Time de futebol. Time de futebol, vamos lá. Mais o quê? Tem mais coisa aí? Carro. Carro, isso. Mais o quê? Trabalho. Filho, o quê? Trabalho. Trabalho, iPhone, vamos lá, tem mais coisa. Nós mesmos. Nós mesmos. Dinheiro, marrom, né? Festa junina na igreja para atrair o povo. Eita. Essa aí se chama isca de Satanás. Esse é o pior. Carnaval, né? Também gospel, né? E o diabo 4 para ir para frente. Tem muita coisa, tem muita coisa. Mas a gente tem que ter um cuidado, irmão. Sabe o quê? Acredito eu que um dos maiores cuidados que nós temos que ter cuidado é nosso coração. Porque nosso coração é fábrica de ídolos. Você tem que tomar cuidado. Qualquer hora, acredito que se a gente não estiver conectado com a palavra, a gente começa a fabricar deuses dentro de nós. Até os nossos filhos, nossos cônjuges. Os nossos filhos, nossos cônjuges, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, começa a ser nossos deuses. É coisa séria. Ai, irmão, não tem nada a ver. Vai. Um pouquinho de fermento faz o quê? Vocês já aprenderam, glória a Deus. A palavra está entrando, fico feliz. Vocês estão entendendo, gente? Então o povo não tinha essa noção. Eles pensavam que o Deus deles seria esse, mas não era. Nosso Deus, gente, não está limitado ao nosso olhar, à nossa atmosfera, independente daquilo que a gente estiver vivendo ou vai viver. Ele não está limitado a isso. Agora existem processos que a gente vai passar para a maturação. Não é assim? Para o amadurecimento do crente. Agora o Moisés fala que é para destruir tudo aqueles bezerros, né? E agora vamos ler a punição. Êxodo capítulo 32, versículo 30 a 35. Alguém com uma voz bem grave, bem forte, pode ler por gentileza? Êxodo capítulo 32, versículo 30 e 35. Vou para a minha garganta. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Até o 35. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível você cometeu? Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que nos perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo o lugar do qual eu falei. Veja, meu anjo irá à sua frente. No dia do acerto de contas, certamente eu castigarei esse povo pelo pecado que cometeu. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Obrigado. Vocês estão vendo a punição? Mas agora Deus faz uma proposta para o Arão que acredito que se fosse esse que vos fala, aceitaria. Olha só, nós sabemos que quando Deus chama um homem por nome de Abraão, esse nome é citado várias vezes. Lá no livro do Êxodo, capítulo 3, a gente viu isso na aula passada, lembra? Agora Deus dá uma proposta para o Moisés. Moisés, fala o seguinte: vou pegar você e vou fazer uma grande nação e eu vou dar
se fosse eu e você, o que nós faríamos nesse momento? Pensa um pouquinho aí. Será que a gente não queria já pegar o nome do Abraão e já deixar de lado? Aí o Moisés fala para Deus: não, Senhor, faça isso não. O Senhor fez maravilha, pegou esse povo, o povo que era escravo, pegou como teu, e agora o Senhor quer fazer isso. Se o Senhor for fazer isso, tira meu nome do livro da vida. Você teria coragem de ter misericórdia do teu próximo e dizer: Jesus, não faz isso não. Não tira o nome do meu irmão do livro da vida, não. Você faria isso ao contrário? Será que a gente tem essa misericórdia? A palavra misericórdia, alguém aqui sabe o significado forte? Eu vou te falar um deles. Sabe o que significa? Se colocar na miséria do outro. Misericórdia significa isso. Em poucos dias não tem mais isso. Mas isso também acredito que seja o cumprimento da Bíblia, que no decorrer dos dias o amor tem muito vai esfriar. Mas não vem com essa desculpa porque o amor está esfriando. Se tu chegar pertinho de Jesus, tu vai ficar cheio de amor. Se eu ficar pertinho de Jesus, eu vou me encher de amor e de misericórdia. Vocês estão entendendo? É desse jeito, mesmo. Deus fez uma proposta para o Moisés, que acredito que fosse eu diria: rapaz, essa proposta é até boa, depois dar fim tudo aí. É muito bom, né, meu? Vir do zero, construir, né? Crente tudo do zero, obediente, tudo certinho. Vai pegar um povo rebelde, é difícil. E dura servir, né? Vocês estão entendendo? Deus deu essa proposta, que o Moisés falou: não, se o Senhor for destruir esse povo, então já me exclui desse negócio. E hoje, como é que nós estamos? Isso é uma pergunta retórica, guarde para você. Amém? Vamos para o ponto 5, que ainda tem que entrar no Levítico, né? A gente vai observar algumas coisas lá. Nós também, dentro desse padrão, né, da cadeia de número 4, né, o povo aceitou a lei, né, a transgressão da lei, né, que o povo transgrediu, né, o primeiro mandamento, né, que é adorar o teu Deus acima de todas as coisas, e não vai ter outro Deus. Êxodo capítulo 30, se eu não estou equivocado, 20, né? Não, Êxodo 20, né? Qual é da lei? Alguém lembra? Não vou ter de cabeça aqui. Êxodo 20, 10, não é isso? Alguém achou? Vamos falar sobre as leis? Êxodo 20, 10. O povo transgrediu o primeiro mandamento. Exato. É isso? Êxodo 20, 10. Pode ler por gentileza, Tiago. O primeiro mandamento e o segundo. De 10 em diante? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Teu Deus não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e o sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Aquele que fala sobre o mandamento lá de Deus. Acho que é o 3 e 4, né? Pode ler, por gentileza? Ele já falou dos complexos, é muito bom também. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Obrigado. Esse que o Tiago falou anteriormente, ele também é tirando o sábado, tá, gente? Tirando o sábado, os demais levaram. Porém, Deus dá uma ordem, que não ia ter nada que ele pudesse adorar na terra, a não ser o Senhor. Tá bom? Eles transgrediram esse mandamento. No C, está assim, ó, restauração da lei, né? Que é do capítulo 33
até o capítulo 34. Deus dando nova chance, né? Agora vamos entrar no quinto ponto, que eu não tenho muito tempo, para que a gente venha entrar na outra aula, né? A adoração do povo de Deus no tabernáculo. Todo mundo aqui sabe o que é tabernáculo, né? Aquilo que o Senhor mandara o Moisés construir para ele, conforme uma réplica daquilo que está no céu. O altar, o lugar santo, o alpendre e vários outros apetrechos que eu não vou adentrar nisso aqui, porque vai me tomar muito tempo. Se eu for dar aula nisso aqui, vai demorar uns 4, 5 aulas só nisso aqui. Demora muito, tem muito conteúdo sobre isso. Porém, não é tão necessário como o verbo que se fez carne. Isso aqui é para os judeus. Mas vamos entrar também aqui na adoração rapidamente. Os dons de trabalho, né? Deus capacitou Oliu e Oliabe, né? Para que pudesse confeccionar as coisas de ouro e de prata, né? Deus pegou do Espírito de Moisés e encheu os homens também, né? Primeiro homem, parece que não estou equivocado, e ser cheio do Espírito Santo foi Oliu, né? Deus capacitou ele e a Bezalel, né? Com o Espírito Santo para que ele pudesse fazer as coisas de Deus. Até porque não tem como fazer as coisas de Deus se não tiver o Espírito de Deus. Vou falar mais uma vez para ser mais informe. Não tem como colocar a mão no arado, ter boa vontade, se ainda não tem o Espírito Santo na sua vida. Porque se você não tem o Espírito Santo, busque antes de querer colocar a mão no arado. Porque vai ser muito difícil você passar as suas mãos. Você pode fazer até um serviço, porém, não vai ser com a eficácia do poder do Espírito. Tem pessoas que servem com muito amor, com muita paixão, agora por quê? O Espírito Santo já mora dentro dela. Agora, pessoas também que existem dentro da obra, que ela não consegue sair daquele lugar de jeito nenhum. O que é que lhe falta? Força de vontade? Não. Não é força de vontade. É que ela está trabalhando com as suas mãos. O Espírito Santo não está sobre ela. Quando o Espírito está sobre o homem, ele faz as coisas e fica leve. Amém? E Êxodo, capítulo 40, vamos ver a glória de Deus enchendo o templo. Depois que o templo ficou todo formado, tudo certinho, aí agora a glória de Deus desceu naquele lugar. Coloca por gentileza, Êxodo capítulo 40, e o versículo 34 e 35, alguém com uma voz bem grave, só para a gente fechar essa questão aqui. Quem sabe ano que vem a gente fala só uma aula sobre tabernáculo, quem sabe, né? Então, vamos lá. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Vocês viram que ao concluir o tabernáculo, a glória de Deus se manifestou. E quando a glória de Deus se manifesta, outra coisa, ninguém fica de pé, tá? Se Deus se manifestou, é difícil de ficar de pé mesmo. Se você vê crente caindo na igreja, isso não é meninice não, tá? Porque alguém fala que é meninice. Se Deus se apresentou, eu não estou falando da emoção, eu estou falando de presença. Outra coisa, esse negócio está chamado vem Espírito Santo, está errado. Pare com isso. O Espírito Santo já está dentro. Só quem tem direito de chamar vem Espírito Santo é quem não tem ele ainda. Nós, como cristãos, o Espírito Santo mora dentro da gente. Até porque Coríntios fala, o Paulo fala, diz que nosso corpo é templo e morada de quem? E por que a gente fica cantando? O Espírito vem, não vai vir não. Peça que ele manifeste. Manifeste o seu poder com glória. Erradíssimo isso que nós falamos, né? Irmão, você está bravo? Não, estou bravo não, estou ensinando. Amém? Todos concordam com isso? Tem algum ponto contra? Pode falar. Paulo
Não se embriagueis com o vinho, mas Encher do Espírito. não uma busca. Sim, uma busca. Encher mais. Isso, para que ele venha se revelar mais, para que tenha menos de nós e mais dele. É esse sentido, né? Isso. Agora quando fica cantando aquela música, vem me visitar, primeira coisa, visitar é porque não mora. Vem me visitar hoje aqui, Espírito Santo. Não visita. Espírito Santo mora dentro do crente. Vamos lá. Deixa eu só pontuar, senão parece que a gente também está fazendo errado aqui. Quando a gente fala vem Espírito Santo, que às vezes eu até clamei já ali na frente, né? Então, para ser que alguém que precisa ser batizado com o Espírito Santo, então a gente também, como igreja, tem que clamar, até quando a gente ora por alguém, pela vinda do Espírito Santo. Senão a galera vai falar, o pessoal está fazendo errado lá. Nesse sentido, você entendeu? Quando você for orar mesmo, peça para que Deus venha manifestar. Manifeste, Jesus. Manifesta. Porque Para quem não tem. aí precisa chamar. Dividir, não é uma classe, né? Divisão. Não é dividir e dizer, esse aqui é especial porque tem, esse aqui não é especial porque não tem. Não, esse não vem, tá, gente? Não. Tem que ter misericórdia de tudo. Porque se todos têm o Espírito Santo, fica leve. O crente fica obediente, não fica birrento, velho. Primeira coisa que eu observo no crente que não tem o Espírito Santo, ele é desobediente, ele briga com o irmão, ele briga com o pastor, ele briga com o diabo, ele briga com todo mundo. Não tem Espírito Santo, não tem. Uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela é controlada. Ela é controlada, o Espírito Santo controla a boquinha dela, a boca dela é santa, ela não fala mais palavrão, ela não joga mais cuia. Tá entendendo? É diferente. Um homem e uma mulher cheia de Deus, ele é diferente. A sua boca serve para louvar o Senhor. Porque não tem como sair da mesma fonte água doce e água salgada. Não tem como. Difícil de escutar isso, né? Mas é a verdade. Difícil. Não entendi. O que é cuia? Ah, E a cuia? é cuia. Você falou, Ele não joga mais cuia? Hã? O senhor falou ele não joga mais cuia? Cuia. Cuia é tipo Cuia. piada. Tipo piadinha, saliência. Ele não joga mais cuia. Não joga mais cuia. A cuia tem negócio de cuia. Eu falei isso, mas é verdade. Ele não joga. Não, é isso não. Cuia lá no Nordeste é saliência. Pessoas que têm uma boca suja que precisa lavar com cana e água sanitária, sabe? Pronto, ficou mais fácil agora. Porque lá na minha terra é água sanitária. Na terra de vocês, acredito que a maioria é Pigoa ou a Cândida, né? Flora também. Lá chama água sanitária na minha terra. É um pouco diferente, me perdoe, meus irmãos. Mas é difícil. Pessoa cheia de Deus, ela não fica com essas coisas, não. Saliência, velho. Vou falar logo aqui. Vem aqui, vem cá. Aí, em vez de falar com a irmã assim, Pai do céu, minha irmã, Deus te abençoe. Oh, Santa de Deus, como a irmã tá bonita. Para com isso. Eu vou te falar logo aqui. Oh, irmã, para com isso aí, rapaz. Isso não é Deus, né? Obrigado. Que não, oh, Santa. Em casa, a mulher fala e já. Entendeu? E a mesma coisa, mulher. Ela é toda salientezinha. Oi, irmão. É toda jeitosa. O marido vai falar, vai ter coisa mais pra cá, não sai nada dessa casa. Não tem Jesus na vida dessa pessoa. Todo saliente assim, a velha. Se o Espírito Santo te pegar, o carro velho. No chão. Aí tua irmã quer assim, irmão. Jesus. O Espírito Santo não te pegou aí. Se ele te pegar, tu fica no chão. Pega, Senhor. Eu estou falando isso aqui, não sei por quê. De vez em quando fica vindo, aí eu mando. Vamos embora, vamos seguir. Não, irmão, não é assim. Tô mentindo. Não. Vai, Filipão vai falar, vai, Felipe. O senhor falou que quando a pessoa cai aqui, que não é frescura, essas coisas. Em 2 Crônicas 5,14 vai dizer que quando a arca voltou para o lugar de ambiente, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanha glória na presença de Deus ali. E o profeta que era o regente da adoração, não aguentou ficar de pé, tamanha glória da presença. Então, muitas das vezes, como o senhor falou, vai ser ministro sim,
Mas muitas das vezes as pessoas vão cair, arrebatadas pelo Espírito Santo, tamanha a presença da glória. A gente não pode medir a sua capacidade de receber e a minha de receber. Às vezes o Senhor recebe de uma forma, eu recebo de outra. Não é porque alguém dá glória alta que não está recebendo, porque eu não dou glória, eu não estou adorando a Deus. Então a gente tem que ter essa percepção de que cada um tem o seu modo de adorar. E quando a glória de Deus desce, não adianta, não consegue ficar de pé. O Espírito Santo é a primazia dessa igreja, é ele que manda nessa igreja. Amém. Porque a glória ali no hebraico é kavod, e kavod é pesado. É pesado. Bota o crente velho no chão. Gente, eu já vi gente sendo, porque isso é na minha terra, tá? Gente sendo carregada para casa de carro de mão. Sabe a carriola? Fala carriola? Como é que fala? Carriola? Já vi gente sendo carregada. E no outro dia, não ficava com saliência, não ficava com safadeza, não. Ficava crente. Porque o homem, quando Jesus pega, quando eu me lembro que já até arrepio, quando Jesus pega, o teu esquema vai acabar tudo, quando Jesus pega. O meu esquema acaba tudinho. Esses esquemazinhos que a gente tem, acaba tudinho. Eu queria falar sobre outra coisa, mas tá vindo, né? Eu falei, as pessoas estão fazendo muito rolo na internet. Rolo de carro, celular é mentira, comunicação. Jesus chegou, já acabou. 14 esquemas, não foi? Tá vendo? Agora eu quero ver como ele tem mais coragem de falar isso aí que ele falou. Não, tem gente não. Eu já nasci no berço de ouro. Eu sou cristão. Para com isso. Não é pecadorzinho velho igual qualquer outro. Qualquer outro. Tem gente que é assim, eu nasci lá cristão e grande coisa. Grande coisa. Se a gente todo dia não se arrepender, meu irmão, o Espírito Santo não está em ti se não tem arrependimento. Desculpa falar, mas vamos dizer que a alma está gostoso. O negócio está bom, né? Tá morrendo. Eu gosto do ponto bom mesmo. Vamos lá. Levítico, né? Que tem por nome, né? Vai crar. Vai crar. Vamos lá, gente. Fala essa palavra comigo, rapidão. Vai crar. Vamos lá? É o livro de Levítico. Esse é o livro da Bíblia, né? E esse livro ali não está por acaso. É o livro ali que apresenta muito sacrifício, lei, né? Ordenação sobre a casa de Levi. Porém, tem algumas aplicações que servem para nós. Não diga assim, eu não consigo achar nada nesse livro que venha a se aplicar nos dias de hoje. Tem sim, vamos observar. Podemos pegar coisa riquíssima daqui. Eu poderia falar por horas e horas se fosse entrar em versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Não é porque estou me achando, não, é porque tem mesmo. A Bíblia é uma fonte riquíssima, riquíssima. E eu só peguei alguns pontos para quê? Não fica aquela alma santa, aquela alma morta, não é muita técnica, não. Botar técnica, mas também vivência para que a gente possa crescer. E eu digo uma coisa, se você não gosta muito de poder, se você não gosta muito do Espírito Santo agindo, desculpa te falar, precisa de Jesus. O Espírito Santo tem a primazia nessa EBD. Ele que comanda, eu não comando nada, é o Espírito Santo. Amém? Em primeiro lugar, ponto 1, né? Leis, sacrifício e o sacerdócio, né? Que vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Segundo ponto, a adoração dos ministérios dos sacerdotes. Levítico do capítulo 8 até o capítulo 10. Lei sobre pureza. Aí que vai do capítulo 11 até o capítulo 16. E agora os requisitos de Deus para a santidade, que é do capítulo 17 até o capítulo 27. E o último versículo desse 27 seria o 34. Mas agora vamos sanar ponto a ponto. Quanto a, né? Instrução sobre as ofertas, diferenciando cada oferta. Naquela época existia uma oferta para cada requerimento. Era uma oferta de gratidão, seria uma oferta para expiar pecado, uma oferta para adoração. Era oferta específica. Que nem o pastor fala aqui, ele tem falado, e é riquíssimo isso que ele fala. Ele fala dessa forma, quando você for ofertar, coloque destino na sua oferta. É certo isso é bíblico. Bíblico isso, poderosíssimo. Porque você oferta no seu casamento, seja lá nos seus filhos, não sei. Mas você traz uma oferta
e remete a isso, né? Remete ao Levítico. Mas a gente está na época da lei? Não. Mas Deus não muda. E a obra dele precisa ter oferta e dízimo para ser sustentada. Ou você acha que está sentado aqui e tem um ar-condicionado, tem luz, tem telão, tem tudo aqui para nós? É por quê? É sustentado por alguma coisa. Não vem lá do além, Deus abre as portas do céu e fica derramando ouro. Não. Ele deixou eu e você para ser usado para poder sustentar a obra. E mesmo a coisa dessas ofertas servia para sustentar o ministério do sacerdote. Porque os sacerdotes, eles cuidavam da casa de Deus. E também não é possível que você trabalhe no local que você passa a maioria da sua parte ali fazendo as coisas de Deus, você não tem direito de tomar um pouquinho do leite da vaca que você cuida. Não é possível. Não é possível, né? Não é possível. Ponto B. Regulamentação para os sacerdotes. Dentro do Levítico, teria regulação. Não poderia ser uma coisa descamada. Uma coisa de qualquer jeito. Não. A gente vê, não aqui, graças a Deus. Mas eu já vi pastor com salário de 100 e poucos mil. Para mim, esse salário de 100 e poucos mil, isso é escândalo para nós. Isso é escândalo. Se alguém aqui fosse formar pastor e abrir, sei lá, mesmo que seja nosso ministério lá fora, largue mão disso, de dinheiro. Você não veio para o reino ficar rico, não. Abra mão disso. Vou logo te falar aqui, porque futuramente você vai ser pastor. Né? Abra mão disso, isso não vem de Deus. Ficar rico, vou investir aqui 1 milhão aqui na igreja, porque vai me dar 70 milhões. E isso aqui não é Bitcoin. Investimento na obra de Deus não é para ganhar. A gente veio para perder mesmo, para investir. E sem pedir nada em troca. Só o fato dele dar a vida para mim e para você não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. É riquíssimo isso que eu estou falando. Porque tem gente que vem emocionado com o ministério. Pronto, agora eu fico rico, agora eu ganho influência. Não, eu não estou aqui para ganhar influência também não. Para ser um TikTok, sei lá o que ser. Se Deus tiver de abrir as portas para que isso aqui que estava sendo pregado ir para outro lugar, glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Mas essa também é a intenção. A minha intenção é ensinar o povo para que esse povo ensina o outro, e aquele povo e o outro que ensina, e assim sucessivamente. Essa que é a minha intenção. Munir a igreja, munir o exército, para que venha guerrear as obras de Satanás. Guerrear mesmo. Estou falando de guerra. Amém? Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo é equilibrado. Tudo é equilibrado. Agora, eu não acho certo do nosso pastor estar trabalhando. Eu não acho certo. A igreja tem que colaborar e pagar o salário dele. Mas isso a gente está caminhando para isso. Não é puxando nada, porque a Bíblia está dando respaldo. Eu não posso fugir desse versículo. Eu não vou botar as coisas aqui do meu pensamento, do livro da minha cabeça de inventário. Eu não vou inventar um novo livro. Se a Bíblia está dizendo isso, acabou mesmo. Mas vamos seguir. Segundo ponto. A ordenação dos ministérios do sacerdote, né? E a gente vai entrar algumas coisas ali, meus irmãos, e vai ser pesado. Não sei se você vai estar preparado, mas a gente vai entrar. Vamos lá. De Levítico, de 8 até o 10, a gente vai ver as ordenações dos ministérios sacerdotal, né? Agora a gente também vê, no ponto A consagração do Arão, né? O Arão, todo mundo já sabe quem é o Arão, né? O irmão do Moisés, no qual foi aquele bezerro, o Senhor perdoou ele e colocou um cargo elevado na mão dele, né? Porque Deus não olha como a gente olha. Deus não olha. Vamos lá. A dedicação do tabernáculo, né? Quem poderia fazer o serviço no tabernáculo? Alguém sabe? Eu falei da outra aula. Misericórdia, não tinha ninguém na outra aula. Vou chutar. Vamos lá. Vou chutar. Foi os levitas? Exatamente. Já o nome do livro já está apontando para isso. Está apontando para isso. Não fique pensando que o nome está ali por acaso, meu irmão. Toda vez que você olhar um nome e você não está entendendo, procura. Dá um Google, alguma coisa. Procura que vai ter riquíssima. Você vai extrair coisa riquíssima dali. Vocês vão extrair coisa riquíssima. E quem só trabalhava dentro do tabernáculo, né? Dentro das coisas santas, Deus colocou os levitas. E tem gente assim hoje em dia. Já chegou no ministério, ele já quer ser o pastor. Ele nem sequer passou
para ser diácono, não adianta. Não estou falando que é plano de carreira, não estou falando isso. Dentro da área ministerial há um preparo, porque tinha o servente do sacerdote, o sacerdote e o sumo sacerdote, ou seja, tem um jumbe para se passar. Eu não vou chegar aqui de paraquedas e eu vou ser o apóstolo, eu vou mandar na igreja todinha. Pare com isso, acabe com isso. Primeira intenção que a gente tem que vir para a igreja, qual é? Adorar o Senhor. Segunda, é se alguém reconhecer o meu ministério, glória a Deus, senão eu vou continuar servindo a Jesus da mesma forma. Serviço, vamos lá. Levitas não seria para quem está no altar lá, tocando, cantando, não é? Rapaz, você gosta de polêmica, né? Eu falo isso aqui, né? Não. Vamos pular isso. Tem quem fala, né? Eu estou com dúvida. Tá com dúvida? Vamos lá. Tira essa dúvida para mim. Meus irmãos, a gente usa essa nomenclatura para as pessoas que vão louvar como levita, mas não é levita. Levitas são todos aqueles que saíram da tribo de Levi. Se você tem sangue na sua veia levítico, você tem esse direito de ser chamado levita. Agora, também tem outro tipo de levita, aquelas pessoas que ficam flutuando, né? Mas esse daí não se cabe. Aqui só existe uma coisa. Uma não, vamos botar duas, né? Primeiramente, somos filhos a serviço de quem? Pare com isso, meus irmãos. Eu sou levita agora. A presença só vem porque eu sou levita, negativo. Não. Deus se apresenta não é porque tu está tocando na belezinha de Jesus. Não, para com isso, abandona isso. Mas no Antigo Testamento não sei o que não. Depois que o véu foi rasgado de alto a baixo, ele deu acesso a tudo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mais alguma pergunta, Pedro? Vai agora com o Felipe. E quem toca no altar é o quê? Se não é levita? Não, isso aqui é púlpito, isso não é altar também. Isso é púlpito. A gente fala altar porque os antigos e algumas pessoas usam isso como, eu posso te falar, como força de expressão, né? Como força de expressão, chama levita, altar, né? Mas não é, meus irmãos. Aquilo ali é um púlpito. E o púlpito é coisa séria. Precisa ser homens e mulheres consagrados ao Senhor. Amém? Agora só para parar com a brincadeira. Quem está no altar, o púlpito, não é levita, então é tangedor. Pode ser um tangedor. Onde é mencionado em alguns Pode ser episódios. um adorador, né? Se for no Novo Testamento, Jesus falou para aquela mulher que não tinha uma conduta muito bonita, né? Que falou que os adoradores adorarão o Pai como? Em espírito. Pronto, vamos dizer que seja um adorador, acredito eu, né? Vai, Filipão. Igual o senhor falou aí sobre carreira, né? Muitas vezes nós achamos que na igreja nós estamos acampando de carreira. Hoje eu estou diácono, amanhã eu vou ser um presbítero e um pastor. Às vezes não. Às vezes eu vou ser para sempre um diácono, vou usar essa função como diácono a minha vida inteira com excelência. Porque se eu for levantado como pastor, eu serei um péssimo pastor. E a vida aqui, a gente acha às vezes, vou colocar na primeira pessoa, tá? Eu acho às vezes que a igreja é um plano de carreira. Eu comecei como um cooperador, eu vou virar um diácono, um obreiro, um presbítero, um evangelista e um pastor. Não existe isso. Deus tem um chamado para cada um específico. Se eu já estou diácono, amanhã se eu virar um pastor, eu serei um péssimo pastor. Porque eu tenho que adquirir aquilo que eu tenho por excelência. Se eu sou um bom diácono, eu tenho que exercer esse diaconato com excelência. Se Deus vê em minha vida algo maior, aí é Deus vendo. Agora, eu sou bonitinho, eu sei que eu sou bonito, tá, gente? Mas aí eu tenho plano de carreira, eu vou virar um pastor, um apóstolo, um semideus. Não existe isso no reino de Deus. É o meu ponto de vista. É assim. Agora, se a gente se encontra na Bíblia, Filipão, diz assim: aquele que deseja o episcopado, excelentíssima obra é. Aquele desejo ali no grego, sabe o que significa? Alguém sabe dizer? Aquele que se estica, aquele que se esforça, o Senhor o capacita. Porque, outra coisa, eu não acredito de servir a obra de Deus, esse desejo não partiu do coração dele. Partiu do coração de Deus. Porque para nós ir até Deus, tem que partir dele. Não parte de nós. Se esse desejo está dentro de nós, e a igreja, e os pastores consagram, acabou, né? Se ele vai ser bom ou ruim,
Aí a responsabilidade se encontra na mão dele. Jesus tinha quantos discípulos? Vamos lá. 12 mais 70, mais 5 mil também que aprendeu dele sentado. Mas quantos deu fruto? 11. Vocês estão entendendo? Esse esticar é esforço. Agora, com um porém, com um agravante, dependendo do Espírito. Vocês estão entendendo? E não é errado desejar não, que deseje mesmo, que esse menino aqui seja pastores, porque eu vou falar para você, criança está aqui para aprender de teologia, glória a Deus, louvado seja Deus pela vida deles. E daqui sairá fruto, eu profetizo na vida de vocês. Sairá fruto, e não vai ser qualquer fruto não, vai ser fruto que pode impactar toda essa nação, acredito. Amém? Vamos a outro ponto. No ponto C, né? Ponto B, a dedicação do tabernáculo, né? Que seja o serviço de Deus, e uma advertência sobre o sacerdote com coisas imorais na casa de Deus. Coloca por gentileza, Levítico capítulo 10, versículo de 1 a 3. Vamos ler com uma voz bem grave. Tem coisa riquíssima mesmo, a Bíblia é riquíssima. Louvado seja Deus por isso. A aula está muito rápida, está muito devagar. O que é que vocês acham? Está bom? Está suave? Levítico capítulo 10, versículo 1 a 3, por gentileza. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram bravos em Xande, ô Satoshi, ele vai te emprestar um microfone, Satoshi, para ficar bem altozinho para nós. Homem, né? Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Obrigado. Meus irmãos, ao exercer o sacerdote, dois rapazinhos, né? Qual foi o nome deles, a dois? Nadab e quem? Nadab e Abiú. Eles trouxeram um fogo esquisito para dentro da congregação. E esse fogo não poderia ser tirado de fora. Todo fogo estranho, tudo aquilo que não está pautado na Bíblia, é bom que não nem traga para dentro da igreja. Porque nem já foi falado, festa junina, carnaval e várias outras coisas. E tem muito mais coisa aí. É uma infinidade de coisas, porque as coisas de Satanás, elas sempre vêm com uma roupagem diferente. Por exemplo, antigamente, a gente via coisas que dizia que era de Satanás. Aí, ao passar do tempo, não, isso não é de Satanás. Aí já entrou um pouquinho. Aí a gente observou mais outra coisa. Ó, isso aqui é de Satanás. Passasse um pouquinho de tempo, isso aqui já não é mais de Satanás. E tudo querendo distorcer o texto bíblico. Pouco a pouco, aí vai distorcendo. Aí quando a gente olha para o final, como está nos dias atuais, um tal de meu lindo que fica pregando para os irmãos hoje, você é o queridinho de Jesus. Você é o amor de Jesus. Mudou o quê? A roupagem. Mas a heresia sempre existiu e nós temos que combater e rejeitar isso ferozmente, meus irmãos. Precisa. Tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio é a melhor coisa, a palavra. Tem que ter um equilíbrio. Você olha uma coisa, esse quer que tem, esse não nada a ver, amanhã vai ficar impedido de entrar no céu, esse quer que tem, esse não tem nada a ver. O Nadab e o Abiú, eles tinham a regra da lei completa nas suas mãos. O Senhor ordenava, ó, faz assim, faz assim, faz assim, e eles sabiam. E agora o Senhor nos consumiu. Vocês estão entendendo? Deus é amor, mas também Deus é justiça. O pastor vai falar. Gente, o que era hoje já não. Eu fui Instante. Eu fui pregar numa igreja e aí na hora de apresentar os visitantes,
Eles cantaram uma música assim, ó. Vou pedir pra você voltar. Foi nada. Vou pedir pra você. Eu te amo. Mas o senhor morreu, né? Hã? Mas o senhor morreu, né? Aí eu bati palma, sem graça, né? Falei, é o Tim Maia que tá me chamando? É o nome do cara cantando. Então, foi aqui no Japão. Então, é bem complicado. Vai entrando mesmo. Vai entrando. Aí você fica, rapaz, aquela igreja nominada cedeu. E vamos fazer o quê? Ô, meu pastor, trouxe uma nova ideia. Aí você vai lá, ó, o pastor vai ficando pastor, perelê, 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 perelê. No culto não dá glória. Acaba o culto, fica ligando pro pastor, pro pessoal do conselho, ó, perelê, perelê. No culto é aquela cara ruim, velho. Eu tô gostando dessa música. Esse versículo é muito pesado. Eu não gosto da voz desse irmão. Aí fica, perelê, 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 perelê. Com um pouco mais, já entrou tudinho. Aí abraçou. Aí a gente vai aceitando quando vai ver. Estamos cobertos de heresias. Cuidado, mas pouquinho. Fique com o santo, rejeito o profano. Melhor coisa, meus irmãos. Coisa boa é servir ao Senhor com fidelidade. Porque a gente vai ter como ter acesso ao Pai. Eu não estou falando que a gente vai ser 1000% perfeito, não, mas lute para isso. Lute, rejeite o pecado. Rejeite o pecado. E o Nadab e Abiú trouxe umas coisas esquisitas, um fogo estranho lá da rua. O Senhor foi lá o quê? Matou. Detalhe, na Bíblia, o Arão, que é pai desse rapazinho, não pôde nem fazer o luto. O Arão fez o quê? Calou-se. E continuou trabalhando. Porque ele sabia, ele já ensinou. Se está ensinando, o Senhor fulminou, eu não tenho mais nada a ver. Que nem o Paulo estava pregando, os irmãos tacaram pedra no Paulo. O Paulo falou, rapaz, estou indo embora. Agora você se vira aí, eu estou livre desse sangue aqui. Ligou a rua, foi embora. O Fini Finés. Os dois raparigueiros, velho. Esse daí era terrível. Namorava com as irmãs na porta da igreja. Não, mas hoje existe dentro de nós. Ele não está com o sacerdote, mas ele está no meio de nós infiltrado. Com gracinha com a irmã toda hora. A irmã tem um cabelo tão bonito. Tu para com essas coisas. É jeito, rapaz. Tá certo, pastor, falei isso mesmo. A Bíblia fala que eles se relacionavam com mulheres de outra. Na porta da congregação. E hoje está diferente, não. O irmão está aqui no culto, observa a menina, aí a outra besta velha fica para ele. Aí ele pega o WhatsApp dela e fica mandando mensagem um pouco mais, então hoje no hotel. Irmão, está muito pesado. Misericórdia, Jesus. É muito, não. Mas é verdade, irmão, a gente tem que varrer esse tipo de coisa no meio da congregação. Aleluia. Porque se a gente varre esse tipo de coisa da congregação, a presença de Deus é manifesta. Irmão, eu estou para ver ainda aqui o paralítico, o camarada com cadeira de roda, ele levou para a assim. Eu estou doido para ver esse dia, irmão. Eu estou torcendo para chegar nesse dia. Amém? Aí os perturbadozinhos foi morto. O Adarão não teve direito nem de entrar em luto, nem fazer sepultamento. Aí o Arão olhou, rapaz, deixa certo, não falou nada, calou-se. Mas aí, não vai falar nada não, Arão? Nadinha, vai, segue o barco. Aí, toca o barco aí. Não traga fogo estranho, meu irmão. Não traga fogo. Fogo estranho da rua não presta, não presta. Prefira o fogo do Espírito Santo que está no nosso meio. Aleluia. Agora coloca por gentileza, Levítico capítulo 10, versículo 8 e 11. Vamos observar outra coisinha ali. Os tomadores de cachaça vai se arrepiar com isso aí. Vamos lá. 8 a 11? Vai. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. Peraí. Tomar o quê? Vinhos e bebidas fortes. Peraí. Rabo de galo. Rabo de galo. Tequila? Tequila. O esquenta é moderno, né? Tequila, né? Peraí, vou comer. Meus irmãos, esse pessoal fazia o quê? Servia no sacerdote, né? Aquela cervejinha escondidazinha, não pode, tá? É o que eu tô falando na Bíblia. Mas agora o vinho, uma dosinha pode para a saúde? Não pode, não. Largue mão disso.
Mas o dia que vocês trouxerem cerveja, eu vou colocar vocês dois para fora da minha casa. Vocês têm que me respeitar. E acima de tudo a Deus. Porque vocês são os servos de Deus e tragam cerveja para minha casa, eu não aceito. Ah, mas o Satoshi bebe, mas ele não conhece a Cristo, vocês conhecem. Aqui não. E viraram a cara para mim e deu glória a Deus. Porque na minha casa eu não aceito. Eu já fui alcoólatra e o inimigo usava muito pessoas para fazer isso. E às vezes o diabo falava para mim, só um golinho. Eu falava, não, eu saía, entendeu? Porque de um golinho eu voltava para onde Deus me tirou. Então não aceite, não aceite. Na minha casa, álcool não. Isso. Louvado seja Deus pela vida da irmã. Agora, se você está no restaurante e aí tu pediu o cardápio, o chefe lá largou o conhaque no cordeiro. Aí tu não viu? Não viu? Não tem Né? culpa, né? Então não tem. Mas porque veja, gente. Mas eu vou no restaurante porque ela vai com conhaque. Mas o chocolate tem escrito. Agora vamos lá. Se tu sabe, tu pegou. Se tu sabe, tu pegou. Gente, eu não estou falando isso, eu quero ser um ditador, não, gente. Eu estou falando coisas que, no qual a gente fica abrindo um pouquinho de janela, um pouco vai estar a janela, a porta, até o telhado aberto para Satanás. Precisamos fechar as brechas, meus irmãos. Os levitas estavam destinados a servir ao Senhor. E esse serviço precisaria de pessoas santas. O que seria santo? Perfeito? Não, ninguém é perfeito. Santo significa separado. Todos aqueles que metem a mão no arado, pelo amor de Deus, abandona essa pinga. Vai, Tiago. Vamos de novo. Versículo 8, bom mesmo. Eu lhe assustei, bom mesmo. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos seus filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Amém. Obrigado. Vocês estão vendo, meus irmãos? Vocês estão observando? Bebida forte ali, aquela tal de bebida forte é a tequila. É, sei lá, não sei o nome de todos, é vodka, como fala, não sei tudo. Aí eu nunca bebi mesmo, não sei. Ok? Rabo de galo. Satanás, isso é o quê? É o Apocalipse absinto? Ah, o quê? Isso existe, gente? Spirits, 92% de álcool. Ah, o homem ali, como é? A Spirit também, que é 92% de álcool. E tem que tomar cuidado, que no mercado vende, parece que é suco, né? Ah, é? Que tem cachaça? A latinha que parece que é suco. A famosa Churraia. Churrai? É, ela parece suco, ela na latinha vai ser refrigerante. É cachaça. Estamos sabendo legal. Não, mas aí eu já olho. Eu olho se tem a porcentagem, né? Tem uma porcentagem ali, aí já é bebida alcoólica. Tem que ter cuidado mesmo. Tem uma cerveja, teve uma época que saiu uma cerveja, que estava escrito que tinha colágeno para a mulher rosa, não tinha álcool. E daí eu peguei, eu não vou mentir, eu comprei e tomei. E as pessoas falavam, você voltou a beber? Eu falei, não, eu tinha que ficar explicando. Um dia eu falei assim, mas que saco, tem que ficar explicando para todo mundo que não tem álcool. O Espírito Santo falou assim, então para. Na hora, o Satoshi perguntou, você não vai comprar? Eu falei, não quero mais. Quando Deus fala, aquilo ali é engano. Quando você passar do 0 para 5%, é 2 palitos. Então, o Espírito Santo falou para mim bem claro, pare agora. Então, eu obedeci. Imagina só, eu estou aqui agora com vocês, dando aula. Gente, presta atenção. Aí que é uma porta, né? Aí que é uma portazinha, né? Aí vê, imagina eu dando aula para vocês aqui. No dia anterior, tomei um monte de pinga. E de ressaca dando aula para vocês aqui. Vocês iam querer? Tá entendendo? É duro, irmão. Mas o gominho da cerveja dela, você tem que jogar fora hoje. Cuidado. Porque, irmão, porque veio esse negócio da cerveja zero. Qual é a intenção no fundo? Mas- Será que não é tomar aquela original? Agora eu vou te colocar numa prova. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. É. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Agora o vinho de hoje é o vinho da antigamente, é igual? Obrigado. Não. A Timóteo enxerga bem, você não estômago?
tem gente com a esposa e vê João Banco. Tem gente com um pouquinho de 10 garrafas. Mas, gente, a todo caso, é melhor largar a mão. Largar a mão, vai falar assim. Talvez eu passe um pouquinho de vergonha que eu vou falar, mas é algo que eu já escutei já em alguns casos, né? Que na palavra diz que a gente tem que se auto-se-avaliar, né? Por exemplo, se a gente já veio de um histórico de alcoolismo, é lógico que a gente, só um pouquinho dá nada, né? Mas, por exemplo, você vai lá, tipo, vou fazer uma comida, vai um pouquinho ali. Só que a outra pessoa vai tomar, não vai perceber, vai? Não consegue ver, né? Então, aí já escutei outros fatos de pessoas, tipo, terminar de fechar contrato em shows, né? E aí ainda fica no pós, né? No pós-show, aí tem... Comemorar, né? As Já arreguei muito isso aí. né? Já arreguei muito isso aí. Aconteceu da pessoa já ser convertida, ter acabado de aceitar Jesus e falar, pronto, preciso só terminar o meu contrato, mas é óbvio que eu não vou terminar de fazer o meu show e vou ficar de boa na minha. De boa, né? O perigo da dosezinha, eu falo da minha mãe, né? Tomara que ela nunca venha pro Japão. Vai dar filmado. Mas ela fala, o médico fala que é bom para tomar um pouquinho para saúde. Mas a ampola dela, ela toma no dia, uma garrafa. Então ela vai tomando, e ela vai com a saúde dela, tá bom. Então o perigo é esse. E ela Ela não dá conta que já passou do limite, né? Então é uma dose, ela toma. Se eu não me engano, também o nosso próprio corpo também ela tem uma pequena produtividade de álcool nesse corpo, né? Onde importa essa necessidade, tomar só um pouquinho de álcool. Sendo que o nosso próprio corpo produz a quantia certa necessária para o nosso corpo, não? Em hebraico, gente, a palavra álcool, você sabe o significado daquilo? Quer saber? Sim. Espírito devorador do corpo. Dá uma pesquisada na internet depois. Álcool, espírito devorador do corpo. Ou seja, se alimenta da carne. Mas vamos seguir para não espantar muito irmão, porque eu sei que tem irmão nosso meio que é cachaceiro. Ponto 3. O rio polêmico. Lei sobre pureza, gente. Na parte 3, lei sobre pureza. Do capítulo 11 até o capítulo 16. Tem um 3 pontos ali, né? Vamos lá. Uma dúvida. Porque Noé, quando ele foi pegar Da vinha? queria saber essa visão sobre isso. Porque não foi condenado por pecado quando ele se embriagou e tudo. Veja só, o Noé ele pagou sim. Os filhos dele, ele viu ele nu, cão, e falou: papai tá nu. Outro que tomou cachaça também, o tal do Ló, fez relação com a própria filha. Tudo que se envolve com cachaça, que já você bêbado, dá ruim, dá problema. O grande problema é a gente não ver o contexto. Isso. A gente só olha o fato. O que aconteceu, entendeu? Aí ele ficou bêbado, irmão. Ficou bêbado. Pegou o fruto da vinha dele lá, fez uma cachaça da boa, não me pergunto como que é beber no dia, mas ele ficou bêbado de graça. E perdeu a consciência mesmo. Perdeu a consciência, coisa séria. E na Nath falou, eu glorifico a Deus pela vida da Nath, que ela conseguiu se expor aqui, que, como fala, que ela passou por esse processo e saiu fora, e hoje ela não quer nem graça com esse tipo de coisa, e tá certo. Presbítero, me tira uma dúvida, vou colocar aqui a questão de algumas igrejas, né? Aqui o Avima tem a questão de que não toma nenhuma dose, certo? Mas tem igrejas que defendem pelo menos o consumo de uma dose. Por exemplo, usa aquele versículo pautado de que não se embriagueis. Certo. O se embriagar é tirar sua consciência. Certo. Então tem igreja que defende que então você pode tomar, mas sem se embriagar. Outra coisa, a gente poderia dizer assim, mas se você beber e estiver num bar e é crente, é pedra de tropeço. Certo. Ok, tá errado. Mas e o irmão que bebe dentro de casa, sozinho e sem se embriagar? Qual é a visão bíblica para isso? Está em pecado, não está? É errado ou não? A consciência dele vai dizer, se ele tem o Espírito Santo, ele vai falar para ele. Então. Porque eu não tenho como passar um pregão na casa de cada irmão que aqui se encontra e dizer: rapaz, esse irmão que toma cachaça, isso aqui não toma, não. Isso é a consciência de cada um. Quer servir a Deus,
tem que servir espontaneamente. Outra coisa, para Deus usar uma pessoa, ela tem que estar em posição de ser usada para Deus. Eu não acredito que Deus vai usar um profano. Salvar é todos. Se arrependeu, salva. Mas para usar com obras específicas, Deus usa homem separado. A palavra ungido é separado. Deus não usa qualquer um. É distinto. Tem que saber disso. E outra coisa, para a gente servir ao Senhor tem que ter renúncia. Então não tem como eu vir para Jesus e continuar com as minhas práticas do pecado. Outro ponto, a gente fala sobre se embriagar. Tem pessoas aqui que quando era do mundo tomava uma caixa de cerveja e não ficava embriagada. E tem pessoas que somente com uma taça já ficam como se tivesse... Então como que a gente vai saber qual é o nosso limite? É onde Satanás... Eu até posso falar por experiência própria, que eu vivi meus 35 anos, 34 anos, assim, loucamente na bebida. Então eu falo assim, quando você fala assim, não pode se embriagar. Já aconteceu de eu ir em festa e tomar uma caixa de cerveja sozinho e não ficar nem tom. E tem dia que eu saía de casa e tomava um copo de cerveja e ficava bêbado. E aí, qual que é o limite de embriaguez? Qual que é o limite Além disso, eu acho que tem um outro fato. A palavra do Senhor fala que se alguém cair por nossos erros, por nossas atitudes, a gente somos culpados disso. Vamos dizer que, dando só um exemplo, o irmão Satoshi está querendo se libertar disso aí, e eu estou lá, vou tomar só um golinho, né? Vou tomar só um golinho. Aí o irmão Satoshi está, se o presbítero ali, o seu irmão você pode, então eu também posso. Só que o golinho dele é diferente do meu golinho, né? Então ele não vai conseguir se libertar nunca, porque a minha atitude, né? Fez o outro pegar. Fez o outro cair, fez o outro errar. Então eu acho que está muito mais ligado em sua atitude, está muito mais ligado, é igual você em relação à cerveja zero, está muito mais ligado ao pecado, à aparência do mal, né? A você estar cometendo isso aí e influenciando outras pessoas que às vezes não tem o mesmo controle que você, pode ser. Então eu acho que isso que está errado. E sobre tomar escondido é pior ainda, porque de Deus não se esconde nada. E uma coisa chama a outra. É igual o café. Quando eu era fumante, o café eu tomava, chamava cigarro. O vinho também é a mesma coisa. Chama o cigarro a prostituição, é um buraco. A Winnie, depois o Felipe. Rapidamente, gente, que eu tenho pouco tempo. É bem rápido. Na época, quando a gente não congregava aqui na Viva, a gente congregava no ministério onde tinha todo tipo de heresia, e o pastor ele defendia o fato de beber vinho. Só que aí eu bebi pela primeira vez induzida por ele. Só que aí eu conheci os pastores na época e comecei a conversar muito com a pastora, onde eu me arrependi dos meus pecados e eu fui a primeira a tomar o passo de não beber. Aí eu cheguei pra ele e eu falei, foi ensinado pra gente que não era pecado, mas o que o Senhor tem direcionado pra mim é que é pecado. Aí o Marcos, ele desafiou a Deus, gente. Ele falou assim, eu quero ver alguém me fazer parar de beber. Eu falei, não tá. Até que um dia ele foi confrontado na palavra, que é de pouquinho em pouquinho. O Senhor mandou ele observar as formigas. E o Senhor falou, é de pouquinho em pouquinho que você vai cair, né? Onde ele tirou tudo. Foi onde o vício dele acabou por conta da palavra. Então, eu acredito que não tem meio termo. Errado e ponto. Tem igreja que é a cristã do Brasil, né? Ela serve com o próprio vinho mesmo. Então, é complicado, né? Com álcool, né? Então, tem que ver. Esses exemplos, meus irmãos, ruins, pelo amor de Deus, deleta da tua cabeça. Isso vai de cada ensinamento de cada igreja, né? Por exemplo, na Irlanda e na Alemanha, quando acaba o culto de domingo, eles se reúnem num bar e vão tomar uma cerveja. Na Irlanda e na Alemanha, né? E se a gente for parar para pensar, por ensinamento e por referência, Charles Spurgeon foi um dos principais da pregação. Ele morreu com 54 anos, obeso, fumando charuto e bebia cerveja. Então a gente tem que ter discernimento, né? O que é passado para a gente aqui, se a gente está nessa igreja aqui, nós estamos debaixo dessa doutrina aqui, nós temos que obedecer essa doutrina aqui, independentemente do que eu acho, do que eu posso, do que eu penso. Isso vai de obediência, né? Mas independente também se tem a doutrina ou não,
para dizer. Só que o homem e a mulher, para ser usado por Deus, ele tem que estar apto e com o corpo santo para que o Senhor manifeste a sua glória. Amém? A lei sobre impureza, né? A gente vai falar agora. Existia uma categoria de animais. O porco, animal com unha fendida, outros não. Aves de rapina, que era proibida de ser consumida, né? E a medicina apontou ali na carne de porco algumas questões. Mas isso era para eles também lá, tá? Porque ali no deserto, eles não teriam, como posso dizer, uma higienização como nós temos hoje, coisas para desinfectar aquela carne, né? Mas porém, eu tenho contraponto sobre isso. Eu não sou contra, tá, gente? Eu não como carne de porco, porque eu coloco na boca e eu comi tudo. Uma vez a minha esposa foi lá no combine, pegou aquele, não sei o que, não foi? Não fala, tonkatsu, né? Aquele que parece um franguinho, eu coloquei na boca, eu vomitei tudo, mesmo pensando que era frango, porque era sempre trazer o franguinho do combine, eu botei na boca, eu cuspi na hora. Agora isso é de mim, se você come está tudo certo, tá? Isso é lei para ele lá que não tenha higienização, e Deus não permitiu para que ele não venha causar doenças, né? A ave de rapina, ela também era impura, né? Ou seja, o gavião e várias outras aí que elas comem animal. Você pode observar que Deus proibiu geralmente de a gente consumir aquele animal que consumir o outro, né? Tigre, leão, proibido. Mas tem gente que come até hoje cobra, né? Um monte de coisa. Tá tudo certo, quanto a isso. Eu particularmente eu não consigo. Que você é frescurento? Não, eu não consigo mesmo. Já coloquei na boca, eu vomito tudo. E se você come, está tudo certo. Não é assim? Isso fica para a parte de cada um. Purificação pela impureza, né, no capítulo 11, do 12 até o 15. Regulamentação do dia da expiação também, do capítulo 16 até o capítulo de número 34, né? Agora vamos observar uma questãozinha que ela é bastante com ênfase em Jesus, né? Coloca aí Levítico, capítulo 16, versículo de 1 a 10, uma voz bem grave, para que possamos correr. Já está terminando o horário. Quando faltar 5 minutos, pastor, o senhor levanta a mão por gentileza para ter o controle. Já pode ler, por gentileza? Levítico capítulo 16, versículo de 1 a 10. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas. Por isso, banhará a sua carne na água e a vestirá. E de congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele. Assim fará a expiação por si e pela sua casa. Vocês entenderam? Para entrar na presença de Deus, não era de qualquer forma, não. E ele, o sumo sacerdote, é o supremo, tá? Tem o sacerdote e o sumo. Só quem podia entrar no Santo do Santo uma vez por ano era o sumo sacerdote. Agora, para que ele entrava lá? Para oferecer oferta de sacrifício ao Senhor pelo pecado de todo o quê? Todo o povo de Deus. E hoje, quem é o nosso sumo sacerdote? Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso sacerdote é Jesus. E também tem um bode emissário. Por exemplo, uma pessoa tinha alguma culpa, algum pecado, pegava 2 carneiros. Um para passar a culpa e o outro para ele ser mandado embora. Um era sacrificado
coisa acontece com nós. Cristo vem, nos salva, morre por nós, e tudo aquele que era nosso é mandado embora para a glória de Deus. O quarto ponto, né, que é requisito de servir com santidade com o Senhor, né, essa palavrinha ali, né, que é o nome de Deus, né, o tetragrama, tem alguns requisitos, né, para servir o Senhor. A reverência pelo sangue, né? A reverência pelo sangue, né? Porque o sangue, nessa época, ele também não podia consumir, tá, gente? Deus proibiu todos eles consumir sangue, tá? Agora, no ponto B, né? Obediência aos mandamentos do Senhor, né? Vai do capítulo 18 até o capítulo 22. Ponto D, fazer cumprir voto, ou seja, eles tinham voto, não era coisa desorganizada, era uma coisa bem esquematizada, bem organizada, tá? Não é de qualquer jeito, né, para servir o Senhor. Vamos observar agora Levítico capítulo 18, versículo 4 ao 18, por gentileza. Que era a proibição, tem uma proibiçãozinha. Capítulo 18, versículo 4 até o 18. Cachorro, pode falar para nós? Capítulo 18, versículo 4 ao 18, rapidamente. Fareis conforme aos teus juízos e aos teus estatutos guardareis, para que andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo de um homem liberado deles, eu sou o Senhor. Nem homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe, e a tua mãe não descobrirá a sua nudez. Não descobrirás a nudez da sua mulher, da mulher do teu pai, a nudez da tua irmã, filha do teu pai, filha de tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta do teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, porque ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é a mulher do teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, e a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha do seu filho, nem a filha da sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher com sua irmã, para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Deus colocou essas regras básicas para que não venha ter relação entre os familiares, né? É proibido, o Senhor colocou essas leis, porque já avisando o que aconteceria no futuro. Se a gente observar, um dos filhos de Davi, por nome de Absalão, foi lá e tomou a sua irmã. E isso era pecado perante o Senhor. Primeira coisa, ele tomou a força. Segundo, parente. Porque até então o Abraão era casado com a sua meia-irmã. Não escandalize isso. O Abraão era casado com a sua meia-irmã, de fato. E isso o Senhor, já para prevenir o que aconteceria no futuro, ele colocou esses estatutos. E a lei do Senhor é maravilhosa. Por quê? Ela nos dá um padrão de moral para que nós sigamos e as coisas corretamente conforme o Senhor quer. Porque se a gente viver com a vida toda descambada e no final a gente dizer assim, o Senhor não avisou, não. O Senhor nos avisou sim. Nós que não cumprimos os mandamentos do Senhor. Isso aqui eu não estou colocando carga perante os irmãos, isso aqui eu não estou colocando peso. Estou abrindo os olhos para que a gente não venha praticar esses
tipo de situação. Agora, a igreja de pé, por gentileza, coloca por gentileza 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, uma voz bem grave. Esse daqui foi o sacerdote da antiga aliança, mas vamos observar o novo sacerdócio. Esse é superior aos levitas, ao pessoal de Arão ali, né? Vamos lá? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Quem pode falar, por gentileza? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. Glória a Deus por isso. Nós somos o que, gente? Sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo. Você não é qualquer um, não. Você não é qualquer uma, não. Você é príncipe e princesa, tá vendo? Porque proclamar é profeta. E ele também prometeu o quê? Que a gente seria o quê? Reis o quê? Sacerdote. Por causa de quem? Da cruz de Jesus. Glória a Deus pela tua vida. Não foque a próxima aula. A próxima aula, eu vou falar do quarto e o quinto livro. E no final terá uma prova bem peculiar. Não vai ser prova de papel, não vai ser oratória para você falar aqui na frente. A gente vai fazer uma coisa da qual o Senhor colocou no meu coração ontem. E vai ser de bênção para a tua vida. Muita riqueza vai ter. O nosso pastor, por gentileza. Amém. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por essa aula, por esse dia, por estarmos aqui aprendendo, Senhor, mais da Tua Palavra. Senhor, que o Senhor continue nos ensinando, nos capacitando, Senhor, levantando a Tua igreja com a Tua forte mão, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, entregamos a Ti o culto, Senhor, de logo mais, e Te agradecemos e Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deixa eu só orientar um negócio, acho que hoje era a Milene, que era professora, né?